A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Queridos irmãos, irmãs, a todos aqueles que anseiam pelo céu, a todos aqueles que anseiam por conhecer as verdades do mundo espiritual, como verdadeiramente são. Quando Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, desceu à terra, Deus encarnado, na figura, no corpo de um ser humano, ele disse que estava vindo para revelar o reino dos céus, para mostrar o reino de Deus. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, ele tem uma forma de ser, ele tem uma forma de existir. Ele é verdadeiro, ele é algo palpável pela fé, algo audível pela fé, algo sentido pela fé, e que um dia aqueles que verdadeiramente buscarem de coração aqui nessa terra receberão quando partirem desse planeta, amém? Como eu sempre digo, nós somos um espírito, nascidos e gerados em Deus, que possuímos uma alma, onde está a nossa essência de lembranças, de jeito de ser, de temperamentos, de consciência, enfim, da nossa história humana, e que habitamos em um corpo físico para poder estar nessa terra. Mas a Bíblia diz que essa terra é a terra da nossa peregrinação, que a nossa verdadeira pátria, ela está no céu. Amém? Então, esse momento focando no céu, é um momento para a gente falar das coisas de Deus. É para a gente parar nessa correria do dia a dia e pensar nas coisas do céu. Colossenses 3 vai dizer: se vós ressuscitastes com Cristo Jesus, o qual está sentado à direita de Deus Pai, então também pensai nas coisas do céu, juntamente com Ele, e não nas coisas da terra. E as coisas da terra vão tomando a nossa mente, vão tomando o nosso dia, vão tomando o nosso tempo, vão tomando a nossa alma, vão tomando o nosso corpo. As coisas da terra. E a gente deixa de pensar, de meditar, de receber as coisas do céu. Mas as coisas do céu, elas são verdadeiras. Eu sempre brinco dizendo que se hoje houvesse uma explosão na Terra, no mundo, e todo o planeta, explodisse, o mundo espiritual, ele continuaria intacto. Porque o que rege tudo é o mundo espiritual. E ele é regido também, um dos princípios do mundo espiritual é que nós, seres humanos, temos o poder da decisão. Temos o poder de falar, temos o poder de decretar. Este poder foi dado somente ao ser humano. Não foi dado aos animais, não foi dado às plantas, não foi dado aos seres espirituais, seres celestiais, como lua, céu, estrelas, enfim, outros planetas, nada. Nem mesmo a terra, nem mesmo a água, nem mesmo o fogo, nem mesmo o planeta, nem mesmo o ar. Somente a nós, seres humanos, homem e mulher, foi dado o poder da palavra, do decreto e da decisão. Nós decidimos em terra o que nós queremos ser, para onde nós queremos ir e o que nós queremos viver, irmãos, quando a gente sair aqui da terra. Amém? Todos nós um dia vamos sair. Uma vez gerados no ventre de nossa mãe, somos eternos. E para onde nós vamos? Certo dia Jesus contou uma história e ele disse: louco, hoje pedirão a tua alma, ainda hoje. E o que tu tens para quem é? É para o céu ou é para o inferno? É para Deus ou é para o diabo?
É para a luz ou é para as trevas? É para a bênção ou para a maldição? É para cima ou é para baixo? Então, esse momento focando o céu são momentos do dia em que nós vamos tirar para ouvir uma palavra graciosa da parte do nosso Senhor e orar. Somente isso. Amém? Somente isso. Então, nós vamos ler hoje Colossenses capítulo 1, versículo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta juntamente com nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança, confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas, o Evangelho, a palavra de Jesus Cristo, as notícias do reino de Deus, as notícias do céu, que chegaram até vocês, estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Então a primeira coisa que eu quero liberar sobre a sua vida hoje é que Deus, nosso Pai, lhes dê a graça e a paz. Amém? A graça, aquele favor de Deus que é imerecido, que não merecemos, mas que recebemos por causa do amor dele, que recebemos por causa daquilo que ele fez e conquistou por nós na cruz do Calvário, direito, por misericórdia, por amor, por graça, a salvação, direito à paz, direito à alegria, direito ao amor, direito à cura física, mental, emocional, espiritual, não direito por boas obras, não direito por recompensas daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas um direito por fé. Isaías 53 diz isso, que pela fé em Cristo Jesus, nós podemos ter todas estas coisas, irmãos. Não é por merecimento, não é porque somos bons ou somos maus, ou porque fazemos ou deixamos de fazer, ou porque pensamos ou deixamos de pensar, mas é por graça. Algo que já foi dado, algo que já foi decretado pelo Deus vivo, pelo Deus eterno, que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que habitou no meio de nós e que hoje habita naquele que a ele se entrega, a ele crê no seu sacrifício. Eu quero dizer algo para você, muitas vezes as pessoas têm medo de chegar a Deus por causa dos seus problemas, por causa das suas falhas, por causa dos seus erros. Não tenha medo, Deus é Pai. Deus não é esse homem barbudo, essa figura barbuda sentada num trono com um chicote na mão, não. Deus é amor. Sim, ele é fogo consumidor e tem os seus princípios a serem seguidos, sim. Mas antes de tudo, ele é um amor. Não é um amor, ele é o amor. E neste amor, ele derrama graça. Então você pode sim, hoje,
chegar diante do trono do Altíssimo e com todas as suas falhas e erros, encarecidamente pedir perdão a Ele e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso da sua graça, eu preciso de uma provisão, eu preciso de um milagre, eu preciso de que algo aconteça em minha vida, de que algo mude em minha vida. Eu preciso, Senhor. Não é homem, não é sistema, não é nada terreno, natural que vai me abençoar, mas é a tua presença. Porque pode me faltar tudo, mas se eu não tiver a tua presença, eu tenho nada, Senhor. Então eu preciso da tua graça manifesta, da tua graça revelada, da tua graça em atividade sobre a minha vida. Irmão, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que a paz de Cristo esteja sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua casa, sobre a sua vida, e que você possa aprender mais e mais do mundo espiritual em nome de Jesus. Amém? Eu quero, como pastora, como apóstola, como ministra do Evangelho, como alguém que por graça e misericórdia tem uma unção especial de Deus, pela misericórdia dele, eu não sou diferente de você. Eu quero te abençoar com graça e paz, em nome de Jesus, amém? E o apóstolo Paulo, ele vai continuar falando de muitas coisas, e ele vai dizer que ele sempre ora por aquela igreja e dá graça a Deus por aquela igreja, e que tem ouvido falar da fé, das atitudes de fé, das obras feitas em fé, em nome de Jesus, e que tudo isso acontece porque vem de uma esperança que eles têm confiante. Não é uma esperança boba, uma esperança rasa, mas é uma esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu, irmãos. Então eles conhecem aquilo que está reservado no céu, ruas como de ouro, rios como de cristais, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais saudade, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais morte, onde tudo será novo, onde um novo nome será dado a cada um. Onde uma nova casa, Jesus já está lá preparando para nós uma nova morada, onde teremos cultos maravilhosos, louvores maravilhosos, onde viveremos com aquelas pessoas que admiramos e que amamos, segundo a fé delas e que foram para o céu, onde estaremos face a face com Cristo, face a face com o trono de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra. Eles tinham uma esperança fundamentada num conhecimento bíblico, na Bíblia que eles tinham da época, que não era essa Bíblia completa como a nossa, mas a Bíblia das Escrituras, a Bíblia do Evangelho, daquilo que Jesus havia feito naqueles anos em que ele esteve na terra, e que foi promulgado, que foi testemunhado pelas pessoas, nos princípios do reino de Deus, do reino dos céus. Então eles tinham uma esperança fundamentada, confiante naquilo que estava reservado no céu. Por isso que a pessoa que tem foco, o diabo não consegue tirá-la do caminho. Vem doenças, vem enfermidades, vem lutas, vem batalhas, vem guerras, vem desafios, vem vitórias, vem guerras, vem desafios, vem batalhas, vem vitórias, vem guerras, vem batalhas, vem desafios, vem vitórias, vem conquistas. Essa é a vida do ser humano. E ele não perde o foco do céu, é rumo ao céu. Aquele que sabe onde vai chegar, ele pode até tropeçar aqui, machucar ali, doer aqui, mas ele não para. Por quê? Porque ele tem um foco, ele sabe para onde ele vai. E ele sabe como vai chegar. E é isso que nós vamos estar trabalhando nesses momentos, focando o céu. Trabalhando como alcançar o céu, como permanecer firme no caminho do céu. Por várias vezes o apóstolo Paulo, preocupado com os irmãos em Cristo, ele perguntava: como é que está a fé de vocês? Como é que está o estado da fé? Porque nós temos a fé inicial em Jesus, fé que é dada de graça pelo Senhor, segundo o desejo de cada coração. E nós temos a fé que é mantida, queridos. Que é mantida
pelo estudo da palavra, pela comunhão diária com Deus, pela intimidade com o Altíssimo, pela vida de oração, pela vida de comunhão com a igreja do Pai. Eu preciso estar focado para chegar no céu. Eu preciso viver Colossenses 3 diariamente, pensar nas coisas do céu. Porque, irmãos queridos, as coisas do céu, elas são mais importantes que qualquer outra coisa dessa terra. Eu sempre digo que o maior bem que nós temos depois da salvação é a nossa família. E aí vão vindo outras coisas abaixo. E até sobre a nossa família. Sobre o céu ainda é maior. Porque é a nossa eternidade com o Pai, com aquele que nos fez. Então eles tinham essa confiança baseada em quê? Em um conhecimento. Eu só posso ter expectativas. Eu só posso ter uma confiança. E daí uma esperança confiante em algo que eu conheço, que eu experimento, que eu tenho uma fé embasada. Então eles tinham uma fé embasada, né? E ele diz que eles tinham essa expectativa desde o dia que ouviram pela primeira vez as boas novas. Então eles andavam cuidando, mantendo, monitorando a si mesmo e aos irmãos, naqueles que precisavam de ajuda. Eles não trataram a fé deles de qualquer maneira, não. Eles trataram a fé deles com muita responsabilidade, porque eles sabiam que aquela fé, a manutenção daquela fé, iria valer a eternidade. Nós somos mais do que isso, irmãos. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e que habitamos em um corpo. A eternidade é real, é real. A Bíblia diz que a maior promessa de Deus, Criador dos céus e da terra, é a eternidade. A maior promessa de Deus é a eternidade, a qual se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Então, desde que eles ouviram as boas novas, tudo que Cristo conquistou na cruz, toda a mudança que Jesus veio fazer na logística da salvação, da história do ser humano, tudo na eternidade e ainda começando na terra, eles aprenderam e eles mantiveram ali. E ele diz que essas mesmas boas novas estavam chegando ao mundo inteiro e que estava dando crescimento, estava dando fruto em toda parte. Porque desde o dia em que ouviram, compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Então, desde o dia que eles ouviram a verdade, eles compreenderam. Então, eles deram atenção àquela verdade, eles ouviram aquela verdade, eles meditaram sobre aquela verdade, eles se interessaram por aquela verdade, e eles estudaram sobre aquela verdade, eles buscaram aquela verdade, e eles experimentaram daquela verdade. Então, olha como é importante. Olha como não basta só você ler a Bíblia um dia na semana na igreja. Não basta só você ir à igreja um dia e achar que está tudo bem. Não, irmãos, não está. A coisa é muito profunda, mas também é muito simples, é muito amável, é muito maravilhoso. É necessário dar atenção, é necessário ouvir, é necessário estar no meio, estudar, buscar, experimentar e dar continuidade. Porque a Bíblia vai dizer que aquilo que ocorria em toda parte naquela época estava ocorrendo também com eles. Porque desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. A graça de Deus, que foi o perdão, que foi a salvação.
O ser humano estava indo para um lado, estava indo para a destruição, que não era, nunca foi, nem nunca será a vontade de Deus. Mas o ser humano estava indo. Lá no conselho do céu, houve uma solução dada em que a verdade do reino de Deus, do amor de Deus, iria se encarnar em Cristo e viria ao mundo falar e cumprir a salvação. Existe um versículo em Isaías que o Senhor diz: eu entendi a necessidade da salvação do ser humano. Eu planejei a salvação do ser humano. Eu fiz e operei e concretizei a salvação do ser humano. Então Deus viu a necessidade, ele planejou como seria, arquitetou tudo, e ele mesmo operou essa salvação. E esta é a graça do Senhor. Por que graça? Porque nós não merecíamos, nem os que já existiram, nem os que existem, nem os que vão existir até o fim da história. Não há homem sequer, não há um ser humano sequer na terra, irmãos, que mereça a salvação, que mereça estar diante do trono do Deus Criador dos céus e da terra. E você sabe disso, eu sei disso. Mas não é por merecimento. Não é porque Deus olhou para nós e disse eles são bons. Não, é graça. É por amor. É porque Deus vai até o fim com o plano dele do ser humano. A Bíblia diz que ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Fez lua, céu, estrela, sol, plantas, animais, tudo ele fez. E tudo que ele fazia, ele dizia: vi que foi bom. E terminava aquele dia. Mas quando ele fez o ser humano, a sua imagem e semelhança, e ele coloca o seu espírito no ser humano, ele diz: uau, o que eu fiz foi muito bom. Vocês entendem isso? Ele fez plantas lindíssimas, maravilhosas. O acervo da natureza é imenso. Talvez tenha até mais plantas e mais animais do que possa o maior e melhor biólogo conhecer. E tudo isso era bom. Porém, no 6º dia, ele faz o ser humano. E ele se alegra. Pai, o Filho e o Espírito Santo se alegram no céu. E os 3 dizem: uau! Isso aqui foi muito bom. Irmã, irmão, você é muito bom aos olhos de Deus. Você é algo muito lindo, muito gostoso, muito prazeroso para o Senhor. E somente em nós, nem os anjos que já existiam, somente em nós, o Senhor desejou colocar a sua vida, o seu espírito. Uau! Somente em nós. Ele não soprou em bichos, ele não soprou nos anjos, ele não soprou na terra, não soprou no ar, ele não soprou em nada. Nos animais, em nada. Todos eles são seres vivos, todos eles têm vida biológica, mas nenhum deles tem a vida de Deus, o zoe de Deus. As plantas, os animais, eles têm o bio de Deus. Até os anjos têm o bio de Deus, a vida. Respiram, vivem, cada um na sua logística de viver. Mas a único que foi dado, além do bios, a vida, foi ao ser humano, foi a mim, a você, o zoe, a vida de Deus. Uau! Soprou sobre o homem, em suas narinas, o seu espírito. Ô irmão, ô irmã, que está me vendo agora, em nome de Jesus, foca no céu, porque você vai ter revelações maravilhosas, maravilhosas do amor de Deus.
foca no céu. Foca no céu para você chegar lá, rumo ao céu, mas foca no céu aqui, para viver as maravilhas daqui. Para viver sobre o mar, para andar sobre as águas, para voar em lugares altos. E ele continua dizendo, e aí ele vai dizer, pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Que com esses momentos focando no céu, você possa conhecer, ter um pleno conhecimento da vontade de Deus. Conhecer a Deus, conhecer os seus caminhos, conhecer a sua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Conhecer a vida de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus por você. Ter um pleno conhecimento e com isso adquirir sabedoria espiritual, entendimento espiritual, conhecimento espiritual, maturidade espiritual. Lembre, se a nossa essência ela é espiritual, a gente tem que ter uma essência firmada, com sabedoria, com conhecimento, com entendimento, com maturidade, com verdade. Nós somos seres espirituais que possuímos uma alma e que habitamos em um corpo. Então a nossa essência é espiritual. E há dentro de nós a essência de Deus, a essência da vida de Deus. Mas há em nós também algo que guerreia dentro de nós, que é a essência adâmica, a essência da queda do ser humano, da queda do ser humano. Impulsionada malignamente pelo nosso arqui-inimigo, o ex-Lúcifer, o ex-anjo de luz, aquele que se acha dono dessa terra. Acha, né? Porque por um tempo ele tem um determinado poder, como disse Jesus. Então, se eu sou um ser espiritual, antes de qualquer coisa eu sou espiritual, eu preciso, irmãos, ter um pleno conhecimento das coisas espirituais verdadeiras de Deus. Está aqui, ó, nesta palavra. As pessoas erram, as pessoas são destruídas, as pessoas sofrem por não terem o conhecimento. Não é um conhecimento, é o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo Jesus é a verdade de Deus. Nós vamos trabalhar isso mais à frente. Então, vocês vão precisar de sabedoria, de entendimento, de compreensão das coisas espirituais, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, ele termina dizendo no versículo 10, então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, sempre honrando a Deus em tudo que vocês fizerem, em toda palavra, em todo ato, em toda atitude, em toda ação, em toda reação, em toda forma de ser, forma de viver, em tudo. Honrar a Deus com seus lábios, com palavras abençoadoras, honrar a Deus louvando, glorificando, honrar a Deus com a sua saúde, honrar a Deus com a sua inteligência, honrar a Deus com tudo que Ele lhe deu, tudo que Ele lhe deu para honrá-lo. Certa vez Davi disse ao Senhor, tudo que temos vem de ti, Senhor, e é das tuas próprias mãos que nós devolvemos ao Senhor. Davi estava falando referente a dinheiro naquela época, porque ele estava juntando dinheiro, ouro, para construir o templo. Mas é tudo, é dinheiro, é saúde física, mental, emocional, é tempo, é inteligência, é maneira de ser, o temperamento, tudo que Deus te deu é para honrar a Ele. E honrando a Ele, você vai estar agradando a Deus. E agradando a Deus, se sendo fiel no pouco, Ele já nos coloca sobre o muito, imagina sendo fiel no muito, irmãos.
coisas lindas Deus tem para nós. Diga, coisas lindas Deus tem para mim. Diga, eu sei que eu não mereço, mas eu sei que coisas lindas o meu Deus tem para mim. E ele vai dizendo, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. João Batista dizia que precisávamos dar frutos dignos de arrependimento, fruto digno de salvação, bons frutos, boas palavras, boas atitudes, pessoas de paz, pessoas de alegria, pessoas de amor, pessoas que vivem os 9 gomos do fruto do Espírito, amém? Os 9 gomos do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, que são, olha que coisa linda, irmãos. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E aqueles que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram as paixões e desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo seu Espírito, sigamos a direção do seu Espírito em todas as áreas de nossa vida. Porque esses vão herdar o reino de Deus. Esses vão focar e chegar no céu. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? E assim, produzindo cada dia mais fruto, eu vou aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Quanto mais eu estiver recebendo e dando fruto, passando, revelando, mostrando esse fruto, mais o Senhor vai estar me enchendo dele, porque eu estarei sendo um vaso útil, eu estarei sendo uma pessoa útil para o reino de Deus. Amém? Queria deixar essa palavra no dia de hoje, do momento focando no céu. Amém? Para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor te dê muito ânimo, para que o Espírito Santo te dê muita graça, para que você tenha visão celestial. Amém? Vamos orar? Vamos orar, irmãos, agora? Você pode fechar seus olhos aí onde você está? Ou sentado, ou em pé, ou deitado, ou caminhando, ou dançando, ou com a cara na parede, ou ajoelhado, como você quiser. Eu sempre digo que não é a posição externa do corpo, mas é a posição interna do coração, é que Deus ouve. Amém? Vamos orar para você ser um abençoado, para você ser uma abençoada. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar essas vidas, Pai. O Espírito Santo recanta rababala shedere manarastaias. Orevasteredere lecoxene manaias. Abençoa-nos, Pai. Precisamos aprender mais e mais de Ti. Precisamos aprender mais e mais da Tua santa palavra, para sermos cada dia mais e mais semelhantes a Ti. Senhor, queremos focar no céu. Queremos caminhar rumo ao céu a cada dia. A cada dia que passar, um dia mais perto do Senhor e um dia menos longe do Senhor. Pai, queremos viver as maravilhas da Tua palavra em terra. Queremos viver o melhor do Senhor nessa terra. E queremos ser testemunhas do Senhor na terra dos viventes, no caminho do céu. Meu Deus, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando, abençoando a vida de cada um de nós, Pai. Abençoa os nossos lares, anjos guerreiros acampados ao redor, guardando, livrando e protegendo as nossas vidas em Ti. Pai, abençoando os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos, abençoando os nossos vizinhos, abençoando o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, o nosso continente, abençoando o planeta Terra, meu Deus. Ah, visita cada um agora com Teu poder,
Visita com cura física, com cura mental, com cura emocional, com cura espiritual. Visita com cura financeira. Vai quebrando as barreiras, erebarala, xerecanta, ramanaias, de todos aqueles que estão, Pai, debaixo de jugo, debaixo de opressão. Senhor, vai, Senhor amado, dando força ao seu povo, para que ultrapassem fortalezas, para que pulem os muros, Senhor. Ah, Deus, Pai querido, que as cadeias se abram, que os muros de Jericó se arrebentem diante do teu povo e o seu povo passe adiante, Senhor. O teu povo cresça em crescimento, o teu povo cresça, meu Deus, em conhecimento, o teu povo cresça em intimidade contigo, Senhor, porque está chegando o dia, Pai. O dia do arrebatamento da igreja. O dia, Senhor, da partida dos teus filhos dessa terra para encontrarem contigo nos céus. Está chegando, meu Deus. E nós precisamos de ti, Paizinho. Nós precisamos, Pai, de estarmos fortes em ti. Renova a fé daquele que está caído, daquele que está desanimado, daquele que está depressivo, daquele que está fraco, meu Deus, renova a fé. Trabalha no coração, trabalha no corpo, trabalha na alma, trabalha na mente, trabalha no espírito. Meu Deus, cobre cada um com teu sangue, que o sangue precioso de Cristo Jesus, o sangue poderoso, amoroso, gracioso, seja sobre cada vida neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, que a tua bênção seja sobre todos nós, Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida do teu povo, do povo que anseia por ti, do povo que mergulha nas boas novas, no evangelho, na mensagem do teu reino, meu Deus, na mensagem do reino dos céus. Eu quero abençoar a vida de cada um, Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame bênção sobre a vida de vocês, como disse o nosso amado irmão apóstolo Paulo, um ósculo santo. Amém? Um abraço no amor de Cristo sobre a vida de cada um e até o próximo Focando o Céu, em nome de Jesus. Fiquem na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém?